Não percebo porque é que João Pinheiro está afastado das nomeações. Estamos na 13ª jornada. João Pinheiro, que foi o segundo classificado da época passada, atrás de Luís Godinho, vai dirigir o Tondela Futebol Clube do Porto. Também não me parece que seja uma nomeação muito avisada, em face de tudo aquilo que tem rodeado os encontros entre Luís Godinho e Futebol Clube do Porto. Parece-me que também nomear Luís Godinho para este jogo, depois do que se passou na final da Taça de Portugal, e cujos ecos ainda são muito recentes, também não seria de bom tom. Mas dizia que João Pinheiro, sendo o segundo classificado, à 13ª jornada, ainda não dirigiu nenhum jogo, nem do Sporting, nem do Futebol Clube do Porto, os dois primeiros classificados do campeonato. Isto não me parece normal que aconteça. António Nobre foi o quinto classificado da época passada. Não vamos estar aqui a falar do que já aconteceu na época passada e na outra e nas outras, porque erros todos os árbitros cometem, tal como os jogadores, mas a questão é realmente da qualidade e da competência. Se para os jogos melhores os treinadores põem os melhores jogadores, eu acho que para os árbitros o critério deverá ser o mesmo. E não percebo realmente porque é que João Pinheiro, que esta época já dirigiu, por exemplo, a Supertaça Europeia da UEFA, esteve no Mundial de Sub-17, onde creio que esteve inclusive numa meia-final. Como é que no Mundial de Sub-20, perdão, não no de Sub-17, Sub-20, como é que não dirige nenhum jogo deste cariz? Não percebo. Quando o ano passado era ele que fazia a maior parte dos encontros. São os clubes que decidem que não querem, são os que vão escolhendo, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Quer dizer, aquele clima de transparência que o Conselho de Arbitragem disse que ia implementar, não seria bom explicar este tipo de coisas? Porque é que acontece estas escolhas? E porquê é que são feitas desta maneira? Eu não as percebo, sinceramente. Mas, José, esta escolha de António Nobre causou alguma surpresa e até apreensão no Benfica, porque na época passada acabou por assinalar 3 penaltis que mereceram a oposição do VAR. Há ou não alarme para os benfiquistas? Eu acho que está tudo mal, está tudo mal, de uma ponta à outra. Só o facto de nós andarmos a discutir nomeações já não é bom, já não é saudável. Eu já tive a oportunidade de dizer que eu não gosto muito de contribuir por este peditório, mas, vamos ver, concordo, sem dúvida nenhuma, com aquilo que o Paulo disse. À partida, os melhores jogos devem ter os melhores árbitros, isso é completamente claro. Aquilo que se tem visto nos últimos anos, primeiro com o Soares Dias, depois com o João Pinheiro, é que eles acabaram por assambarcar todos os clássicos. Percebe-se que, em relação a este Conselho de Arbitragem, há uma preocupação de rodar e dar responsabilidades a árbitros que não estão tão testados e que querem ganhar endurance e capacidade e ter a possibilidade de aparecer nos grandes palcos dos grandes jogos para poder haver um maior leque de escolhas. Desse ponto de vista, acho que isso é saudável. Agora, reconheço, penso que é mais ou menos óbvio, que, da mesma forma que na Seleção Nacional jogam os melhores jogadores, para os melhores jogos devem apitar os melhores árbitros. É assim em Portugal, ou deveria ser assim em Portugal, como é, por exemplo, em Inglaterra, onde nós temos, de facto, 2 ou 3 árbitros que normalmente estão nos jogos mais importantes, e em Inglaterra há muitos jogos importantes porque há grandes equipas, há 3, 4 equipas a jogarem para o título, ou até mais às vezes. Portanto, aquilo que eu diria é que, em relação à nomeação de António Nobre, não me choca nada, porque tu repara, quando isso... Mas aquilo que te choca é a não escolha, neste caso, de João Pinheiro? Não me choca. O que eu estou a dizer é que quando o Conselho de Arbitragem não for imune às pressões dos clubes, e veja-se aquilo que se está a passar neste momento, e seguramente vai ser tema hoje, não sei se com desenvolvimentos benéficos para o futebol ou não, a questão da pressão, coação, condicionamento das arbitragens com as tomadas de posição que os clubes fazem
estou a falar principalmente dos 3 grandes emblemas, agora até já muitas vezes pelos próprios presidentes, que é a palavra mais forte que se pode ouvir. É mais forte do que a própria comunicação institucional de um clube, veiculada pela direção de comunicação, por exemplo. Portanto, quando um presidente fala, é obviamente a voz mais forte que um clube pode ter. E desse ponto de vista, se o Conselho de Arbitragem se deixa condicionar pela vontade dos clubes, João Pinheiro não, porque, como dizia o Paulo, apitou 3 penaltis contra o Rio Ave há 500 anos, no tempo do Pedro Alves Cabral e do Vasco da Gama, e nunca mais apitou em Alvalade, ou é um árbitro... jogo. Um Sporting puro. Pronto, ou é um árbitro que o Sporting não gosta de encontrar. O Benfica, porque António Nobre resolveu apitar um penalti de cabeça do Otamendi, etc. Se vamos por aqui, qualquer dia não há árbitros elegíveis. Portanto, eu acho que o Conselho de Arbitragem não deve estar refém nem condicionado pelas vontades ou pelos moods dos clubes. Porque, na verdade, isto é tudo olha, para utilizar a expressão que eu utilizei há pouco, uma mise-en-scène. A questão é que os clubes não ganham e a culpa é da arbitragem, nunca é de mais ninguém. E mais uma vez me socorro do exemplo inglês. Alguém sabe quem é o árbitro do Manchester United de Liverpool? Ou abrem-se espaços noticiosos nas rádios para dizer escala dos árbitros para o fim de semana, como se faz em Portugal, ou pelo menos se fazia no meu tempo e se calhar ainda se faz. É isto que está errado, por isso eu tento não contribuir para este ruído. Em relação a António Nobre, acho que é um árbitro competente, acho que João Pinheiro tinha mais skills e mais condições para apitar este jogo, o próprio Luís Godinho, cá está, a final da Taça de Portugal, aconteceu aquilo que aconteceu. E a questão também do VAR. Do VAR também, Rui Costa, exatamente. E o VAR, que é o VAR mais conceituado. Bem, se fosse o Tiago Martins a apitar este jogo, imagina nunca mais o que é que seria. Nunca mais foi chamado. Já agora também. só faltava o Mateus Reis ser titular também pelo Sport. Portanto, eu acho que enquanto nós não desdramatizarmos esta questão da arbitragem, ela vai estar sempre em cima da mesa. E os árbitros vão estar cada vez mais condicionados. E os clubes vão continuar a ter a tentação de se justificarem perante resultados negativos com erros de arbitragem que, como disse o Paulo e eu subscrevo inteiramente, vão acontecer sempre. Veremos Nós não podemos, a partir do se há esses erros para analisar no sábado. Não podemos, Sim. a partir do pressuposto que o árbitro errou porque está a fazer de propósito para beneficiar uma equipa e prejudicar a outra. Eu esse folclore, francamente, não aprecio. Bem, iremos ver como é que vai correr o derby amanhã e também ao longo da tarde este é um tema em destaque, a arbitragem e as escolhas por parte do VAR e também dos árbitros assistentes. Já sabem, é só ficar na nossa companhia. Mas